Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Jornal. Obrigado a você que nos acompanha também pelas páginas da Gazeta de Limeira. A partir de agora, comentários, informações, tudo que rolou de melhor no esporte de Limeira, esporte regional, esporte nacional também. Analisaremos também a estreia da Inter na Série A2. A Inter começou tropeçando aqui no Limeirão, perdeu para o 15 de Piracicaba, mas isso é comentário daqui para frente. Teremos o primeiro clássico do Campeonato Paulista na sua principal divisão no próximo domingo. O Santos receberá o São Paulo. Os dois clubes já estrearam no Campeonato Paulista e já fazem o primeiro duelo, o primeiro clássico do Campeonato Paulista. Então a pergunta de hoje é dirigida a você, amante do futebol, torcedor, que gosta de grandes clássicos. Quem sairá vencedor, Santos ou São Paulo? Valendo hoje 6 pares de ingressos para o cinema lá do Shopping Nações, tá bom? Então, a partir de agora, temos um convidado especial aqui, o Nata, volante da Internacional, jogou no último sábado, vai falar um pouquinho mais desse time, falar um pouco mais dessa estreia e das possibilidades desse time diante do seu torcedor, que ficou meio ressabiado, mas a estreia, a Inter tem todas as condições de se reabilitar. Por isso, o Nata está aqui na minha esquerda, mas na direita está o César Roberto, que é ele que começa hoje com as suas manchetes do nosso programa. Boa noite, César. Oi, Beto. Boa noite para você, para os amigos, para o convidado Nata e para quem está em casa. Engraçado, né? Ontem começaram os estaduais em todo o Brasil. E aqui em São Paulo, na Série A3, o Comercial perdeu em casa para o Noroeste de Bauru e hoje o técnico do Comercial foi demitido. O Olímpia perdeu em Olímpia para o Desportivo Brasil, hoje o técnico do Olímpia foi demitido. Como é que pode trabalhar no futebol brasileiro dessa maneira, Beto? O cara perdeu a primeira partida, só porque perdeu em casa, já foi dispensado. E um detalhe, o Comercial não perdeu para o Tricaiense, não. Perdeu para o Noroeste, que é um time de tradição, que é um time que subiu, vem subindo de divisão ano a ano. Enfim, fazer o quê? É apenas um registro. Internacional. A Inter poderia ter jogado mais do que jogou. Se você perguntar, gostou? Eu acho que falar não gostei é um termo um pouco pesado. Eu repito, acho que a Inter poderia ter jogado um pouco mais, ser um pouco mais atrevida, até porque, eu comentava inclusive no programa de rádio hoje, Beto, dos últimos 10 anos, eu acho que esse 15 de Piracicaba que veio para cá no último sábado foi o pior de todos. Um time totalmente desentrosado, sem conjunto, muito embora a Inter também, tá? Um time cansado, já com 30, 35 do primeiro tempo, notava, era visível o sinal de cansaço do time piracicabano. Dá para consertar? Dá. Tem que consertar? Tem. Agora eu ouvi hoje o João Valim dando uma entrevista para o Denis Suidedos, culpando a arbitragem em relação a um lance polêmico que nós tivemos no jogo. Foram, na opinião do João Valim, 2 penais na mesma jogada. No primeiro lance eu não concordo. Daqui a pouco, com as imagens do Fernandão Carvalho, a gente vai ver esse lance. O goleiro do 15 saiu nos pés do atacante da Internacional. Para mim, ele foi o primeiro na bola, ele visou a bola, portanto, nesse lance eu não marcaria, como ele não marcou. No segundo lance é no mínimo duvidoso. Eu até quero ver daqui a pouco nas imagens. Tive a impressão de onde eu estava que o jogador da Inter foi realmente tocado, tá? Então, se eu tivesse apitando, eu daria pênalti no segundo lance, porém no primeiro não. Enfim, o 15 já são águas passadas. Não há motivo para desespero. O João Valim sabe muito bem trabalhar com o elenco no momento desse. Tem 2 jogos difíceis pela frente. São Bernardo na próxima quarta-feira e Sertãozinho no próximo sábado. Eu não sei como é que o Valim vai fazer, mas ele tem que trazer, desses 2 jogos, ele tem que trazer pelo menos 3 pontos, para apagar essa imagem que a Inter deixou no último sábado. Mas eu volto a repetir, é começo de campeonato, é primeira rodada, jogadores que estavam em férias, aquela coisa toda, né? Então, volto a frisar, não há motivo para desespero, mas também você tem que focar para que a Inter volte a jogar um pouco mais do que jogou contra o 15, Beto. Muito bem. Dá uma rápida passada, o Campeonato Paulista, gostou? São Caetano, Coisa, não, bem que você eu falo, o São Caetano nasceu só para complicar o Corinthians, verdade, que achou um gol, né, aos 40 e tantos do segundo tempo. O time danado, o time para encher a paciência nossa, né? O Palmeiras em Campinas, achei normal, porque o Red Bull tem um time muito bem treinado pelo Antônio Carlos Zago.
O Santos fez o dever de casa com a vitória em cima da Ferroviária, apagou um pouquinho aquela fumaça que já pairava na Vila Belmiro, e o São Paulo começou dando um susto na sua torcida, porque saiu atrás do placar contra o Mirassol, mas depois virou um caminhão de melancias em cima deles e fez por merecer essa vitória. Então, em linhas gerais, eu acho que resultados normais. A única coisa que deixa a gente um pouquinho triste, um pouquinho chateado, mas não perdemos a esperança, é a Inter que possa se reabilitar nas próximas partidas, Beto. Perfeito, é o que todos nós esperamos. Muito obrigado, César. Agora a hora e vez dele, Denis Suidedos, também presente no nosso programa de hoje. Boa noite, Denis. Boa noite, doutor, tudo bem? Tudo bem. Boa noite para o Nata, bem-vindo aqui ao nosso programa, aos amigos aqui na bancada e também aos amigos da interna ali, trabalhando e produzindo. Doutor, sobre o jogo da Inter, acompanhei também de perto, né, o duelo, mas entre outros adversários que a Inter teve, o 15 também, o forte calor, né, sensação térmica aí para lá de 40 graus. Tanto que o jogo, mesmo às 18 horas, no primeiro tempo teve parada técnica, né, e realmente muito calor, lá embaixo e lá em cima também, nas arquibancadas e também nas cabines de imprensa, né? Por isso que eu faço o registro aqui do trabalho da dona Ana, que faz lá todo o acerto com a imprensa, né? Com suco, com água, muita gente se hidratando. Edmar, no intervalo, passou lá, foram quase 14 salgadinhos que ele ingeriu no intervalo do jogo, né? Deixou para os companheiros trabalhando e foi lá na dona Ana e, ó, taca-lhe pau no salgadinho. Então, o trabalho dela é exemplar, a gente vai em vários estádios e às vezes não tem nem água para beber. E quem vem a Limeira, quem vem ao Limeirão, o serviço de bordo é espetacular. Então, dona Ana, muito obrigado. Doutor, sobre o Corinthians enviou, agora está com dinheiro, né? A tia Leila que se cuida. Enviou uma proposta hoje à tarde para um time dos Emirados Árabes para contratar o Romarinho de volta. Jogador de 28 anos, que na declaração que deu, disse que é difícil voltar pelos valores financeiros, né? Não é nem só a compra do Romarinho, mas também o salário, aquela coisa toda. Mas a negociação deu uma esfriada, mas ainda acontece. O Corinthians enviou a proposta e está esperando aí para saber se o Romarinho pode voltar ou não para o clube de Parque São Jorge, né? Agora na Arena. O Romarinho que ficou marcado por aquele gol que fez na Bombonera, na Libertadores em 2012. Consagrou a carreira do Romarinho. Consagrou. Precocemente, né? Precocemente. Verdade, muito bem. E para encerrar, doutor, rapidinho, o Galo apresentou sua diretoria no final de semana, inclusive amanhã tem uma matéria que o Edmar fez para contar um pouco mais sobre isso, e também lançou a Galo TV. Parece que o Galo vai ter aí uma TV para falar um pouquinho mais dos seus bastidores, né? É uma nova tendência do futebol, são duas novas tendências. A primeira, o uniforme próprio. Vários times abriram mão de pênalti, Nike, Adidas, Puma, enfim, para confeccionar o seu próprio uniforme. Assim, 100% da renda, do valor das camisetas vai para o clube, né? Eu passei alguns dias em Maceió no final do ano e os dois clubes lá têm confecção própria. Eles confeccionam o material, vendem e 100% do que arrecada vai para o clube. E a outra é a TV, né? O Palmeiras mesmo, se não me falha a memória, vai ter um jogo na Libertadores, às 23 horas, que não vai passar em nenhuma TV, vai passar só no Facebook, também a Palmeiras TV. Então, acho que é uma coisa bacana, se o Galo conseguir se estruturar de uma certa forma, vai agradar o torcedor com a Galo TV. Muito bem, muito bem. Informações, então, preliminares do Denis Suidedos. Lembrando a pergunta de hoje, quem é que ganha esse clássico aí, Santos ou São Paulo? Participe da nossa enquete, concorra a ingressos para o cinema lá do Shopping Nações. Agora a hora e vez dele, Edmar Ferreira. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor Roberto Lucato, boa noite, César, Denis Suidedos, Nata, meu grande parceiro, pimba neles, Nata, gol de cabeça do Nata, daqui a pouco a gente vai mostrar. Doutor, eu tenho alguns dados sobre a Internacional, claro, todo mundo ficou chateado com esse tropeço da Inter sábado, começar estreando com derrota é muito ruim, e diante do 15 de Piracicaba, né, que tornou-se o maior adversário da Inter no século XXI, né? É impressionante como o Inter e 15 de Piracicaba se enfrentaram neste século. Mas, doutor, foi apenas a segunda vez que o João Valim tomou 3 gols em casa. Eu fiz o levantamento, eu falei, poxa, a Inter não é de tomar tanto gol em casa, né? A primeira vez tinha sido em 2016, logo que o Valim chegou para salvar a Inter do rebaixamento para a segundona. A Inter estava numa situação muito complicada na 3 com a saída do Jorge Parraga, o Valim assumiu e o Noroeste veio aqui no Limeirão e ganhou por 3-2. Então, de 2016 até 2019, a Inter não tinha tomado
3 gols em casa. Então foi só essa segunda vez. Outro dado interessante. O Valim fez seu jogo de número 90, sábado contra o 15. E a Inter tomou o 100º gol da era João Valim. Os 3 gols do 15. A Inter entrou na competição com 96 gols sofridos na era João Valim, com os 3, 97, né, com os 3 do Valim, 100 gols tomados na era João Valim, a Internacional. Foi a 5ª derrota seguida em casa, o que é muito preocupante. A gente não está contando os jogos treinos, a gente contou os últimos 4 jogos da Copa Paulista e mais essa partida contra o 15. Então, sinal amarelo, porque a Inter sempre teve o diferencial de ganhar em casa e ultimamente isso não tem acontecido. 5 derrotas seguidas já em casa. E o dado mais alarmante, a Inter tem 2 jogos fora de casa. Eu fiz o levantamento. A última vitória que a Inter teve numa Série A2, jogando como visitante, foi em 2008, contra o Rio Branco e Americana, gol do Billy. Mas por que 2008? Porque 2009 a Inter jogou A3, naquele ano a Inter caiu. Depois de 2010 a Inter jogou a segundona. Depois de 2011 até 2016, 17, né, a Inter jogou a Série A3. Então teve um hiato muito grande entre a 3 e a 2. Então, no total, são 12 jogos sem vitória da Inter fora de casa em se tratando de A2. São 4 empates e 8 derrotas. No ano passado, na 2, o João Valim comandou a Inter em 8 partidas fora de casa, empatou 2 e perdeu 6. Quer dizer, esperamos que esse jejum termine de uma vez por todas, ou contra o São Bernardo, ou contra o Sertãozinho. E sobre Inter e São Bernardo, a última vez que a Inter jogou em São Bernardo foi há 6 anos. Foi pela Copa Paulista de 2013, um mata-mata. A Inter jogou aqui contra o São Bernardo, ganhou de 1-0 o gol do Dudu, e lá perdeu por 3-0, acabou sendo eliminada. A última vitória da Inter contra o São Bernardo, lá no ABC, foi em 1951. E a Inter venceu pelo placar de 3-2. Então são alguns números, até para o torcedor ficar ciente. Foi também a 10ª derrota do João Valim no Limeirão. Vamos esperar que esses números melhorem e que a Inter consiga se reabilitar, porque você começa um campeonato em casa perdendo, claro, dá uma desanimada. Eu senti hoje que os leoninos estavam desanimados, mas é muito cedo ainda, tem mais 14 jogos pela frente. E um detalhe, 8 times se classificam, então nada está perdido ainda. Você perdeu um jogo em casa para o 15. O 15 é natural vir aqui, ganhar da Inter aqui, ganhar em Piracicaba. É incrível como a Inter fica cega quando enfrenta o 15 de Piracicaba. O que a Inter não pode é desperdiçar pontos contra equipes que relativamente a Inter tem condição de vencer. Atibaia, Nacional, enfim, assim vai. Porque 8 se classificam e 2 caem. Então, sinal amarelo ligado nesta primeira rodada. E tem um detalhe, Beto, me permita, esse time do 15, eu não creio que será esse 15 no decorrer do campeonato. Mas se for esse 15 que nós vimos aqui no último sábado, vai perder pontos para muitos clubes. Você pode ter certeza. 5 não jogaram, né, César? Vieram... A dupla de zaga não jogou, o Marcel e o Tassos. O André Cunha também não jogou. O Bruninho, que está machucado, e o Lucas Formiga. Por isso que eu acho que a Inter Paulista teria que ter aproveitado, né, esse momento do 15. Veio sem alguns titulares. Muito bem. Agradecendo mais uma vez a presença do Nata aqui no nosso programa. Vai falar um pouquinho sobre essa Internacional, falar um pouquinho da sua carreira também. Nata, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui na Segunda Esportiva. Bom, obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui novamente, depois de mais de 10 anos. Acho que é a última vez que eu estive aqui. Boa noite a todos, ao César, ao Sidney, ao Edmar e você também, Roberto. Muito bem, então vou deixá-lo aí à vontade com os meus companheiros aí para as perguntas. Começando de você, César, vamos lá. Muito obrigado. Eu queria saber de você sobre o pênalti que você cometeu. A Inter perdia o jogo, empatou 1-1, tinha tudo para terminar o primeiro tempo empatado, seria até um resultado razoável, mas foi pênalti, não foi? Eu tive a convicção de que você cometeu o pênalti. Queria que você falasse sobre o lance, Nata. César, realmente, eu tentei travar ele, porque era uma jogada perigosa dentro da área. Quando ele deu tapa para finalizar, que ele deu tapa para ter ângulo para bater no gol, porque eu estava na frente dele, eu tentei travar. Realmente, ele trombou na minha perna. Só que é aquilo, jogador malandro, jogador experiente, o Misael, né, rodado aí, ele usou tudo que ele tinha ali. Como eu falei com ele depois, da mesma forma, se fosse eu também cairia dentro da área. Eu também tombaria na perna do adversário se eu tivesse dado o corte nele. Ele foi malandro. Eu tentei travar sim. Teve sim
o contato, entendeu? Numa dessa, o árbitro que está ali a metros de distância do lance, ele não tem como perceber esse tipo de malandragem? Méritos para o jogador, então? Eu acho que sim. Tanto que ele usou esse mesmo artifício contra a gente. Quando o Mael, ele falou que o Mael se jogou. E o zagueiro do 15, da mesma forma, tentou travar como eu tentei, dentro da área. Sim. E aí ele falou que o Mael se jogou. O nosso jogador se jogou, mas o jogador do 15 não. Então ele usou critério diferente para o mesmo lance. Se explica um pouco aí a irritação do João Valim. Aliás, ouvimos hoje o técnico João Valim, estava bastante irritado, né? Estava. Com a arbitragem. Com a arbitragem. Só que eu acho o seguinte, Beato, ele não pode também culpar totalmente essa derrota em cima da arbitragem. Claro. Porque, voltando a falar sobre o lance que o João está reclamando, que todos estão reclamando, é no mínimo duvidoso. Houve o contato? Houve o contato. Mas como ele tinha já dado o pênalti do Nata a favor do 15, ele podia bem ter dado também a favor da Inter, no segundo lance. Agora, volto a frisar. Você não pode sentar em cima disso aí, não. É porque o juiz atrapalhou, é porque o juiz nos prejudicou, porque isso vai acontecer muito durante a competição. Então é bom ir se acostumando. Muito bem. Denis, alguma pergunta para o Nata? Vamos lá? Doutor, eu gostaria de perguntar sobre a questão física, né? Como eu já falei, o sol atrapalhou bastante, talvez, porque estava muito quente. Mas eu queria saber, de 0 a 100%, Nata, como é que está a Inter fisicamente, assim, de uma forma geral? Eu acho que deu para notar que a nossa equipe está muito bem, está bem fisicamente. É claro que dentro da competição você vai ganhar ritmo de jogo que amistosos, treinamentos é bem diferente de partidas oficiais. Mas a gente pôde ver ali que a nossa equipe estava inteira no jogo. É claro que a gente perdeu o jogo por erros nossos. Eu acho que o 15 se aproveitou muito mais dos nossos erros do que criou jogadas, do que foi jogada assim que você dá todos os méritos para o 15. E você vê que o 15 saiu com 3 jogadores com câimbras, que pediu para sair. O nosso time ninguém pediu para sair. Foi substituições pontuais que o Valim tentou fazer para mudar o jogo. Entendeu? Então a gente vê que a nossa condição física está muito boa. E agora a gente pegou um jogo com muito calor, como você disse. A gente pega 2 jogos fora, a gente sabe que a gente está pronto para enfrentar os adversários, sabe que vai ser um jogo difícil e a gente tem que, esses detalhes que aconteceram aqui, a gente não pode cometer esses erros novamente para a gente conseguir resultados lá fora. A gente tem que trazer pontos para casa. Um outro detalhe rapidinho, Nata, eu observei que a Inter chutou muito pouco a gol. É o peso da estreia, é a pressão... Por que não chutou tanto? Por que não arriscou tanto? Eu fiquei com a impressão que o goleiro do 15, depois que ele saiu numa bola com os pés e saiu muito mal, quase que entregou a rapadura no linguajar popular, eu achei que ele ficou um pouco inseguro. Tanto que no chute do Charles, que originou o gol depois no escanteio que você fez, era uma bola defensável, mas ele colocou pela linha de fundo. Ali eu achei que a Inter poderia ter chutado um pouco mais. Faltou oportunidade mesmo ou o peso da estreia que de repente atrapalhou? Eu acho que toda a estreia gera uma ansiedade, né? Ainda mais dentro de casa um clássico. Eu acho que na última entrevista que eu dei para o Edmar, e o Tatinha fez uma pergunta se era bom estrear com um clássico. Eu falei, depende. Ele falou, depende do quê? Do resultado. É difícil você estrear num clássico. Com a vitória, 1000 maravilhas. Todos os erros que a gente cometesse no jogo, ninguém ia comentar. Sim. Com a derrota, tudo vem à tona, né? Os erros, os detalhes, a vitória esconde muito isso. Então, a gente sabe que um clássico é um divisor de águas, como eu falei lá para o Edmar, para o Tatinha. E foi isso. Agora que a gente perdeu o primeiro jogo em casa, uma estreia, parece que tudo está errado, mas não é assim, né? É confiar no trabalho, a gente conversou hoje lá, a gente tem total confiança no grupo, né? A gente sabe que a gente falhou em alguns pontos que a gente não tinha falhado nos amistosos. E aquilo que a gente vem conversando, a gente não pode ficar saindo atrás do placar para depois correr atrás. A gente aconteceu isso contra o Guarani, a gente empatou, e contra o Bragantino. Então a gente tem que começar a, no mínimo, dosar, então, se não for para sair logo, porque dentro de casa, a torcida empurrando, queria que a gente fosse para cima do 15. E eles perceberam isso e jogaram no nosso erro. Então a gente tem que ter mais cautela, eu acho, mais equilíbrio para sair mais postado, não dá tanto espaço para o adversário num contra-ataque que foi o que o 15 usou contra a gente. Sim, bem observado. O negócio da câimbra é um detalhe curioso também, né, para demonstrar. Né, César? O 15, já no final do primeiro tempo,
mostrava sinais de cansaço. No segundo tempo, o 15 estava arrebentado em campo. A maioria sentindo cansaço, cãibras, Falta de 3 ritmo, alterações. né? Oi? Falta ritmo, né? Sim, Começo de mas a temporada. Inter podia bem ter tirado proveito disso, né? E a Inter fez E não 4 tirou. jogos treinos a mais do que o 15. Exato. E um detalhe, se tivesse terminado o primeiro tempo com o 15, vencendo a Inter por 3 gols, não seria nenhuma anormalidade, não, porque o 15 criou no primeiro tempo. O Rafael Pim fez boa defesa, outra, o atacante perdeu, o Ronaldo perdeu um gol debaixo da trave. Então, eu acho que a Inter tem que levantar a mão para o céu e agradecer, que foi apenas 3-2 para eles, porque poderia ter sido mais. Não seria legal. Bom, Edmar, fique à vontade com o Nata. Vamos lá, doutor, eu sobre os lances capitais desse jogo, eu confesso, a TV Vai Leão hoje forneceu para a gente um lance bem aproximado atrás do gol. Para mim, os 2 lances foram pênaltis. Eu assisti muitas vezes, mas não foi pouco, não. Muitas vezes. Para mim, na primeira chegada do Fábio, ele pega o tornozelo esquerdo do Charles. Pênalti. No segundo, a alavanca do Douglas em cima do Mael. Então, eu não estou falando com o coração aqui, não. Estou falando que eu analisei muitas vezes o lance. Para mim, os 2 lances pênaltis para a Internacional. Agora, 2 colocações para o Nata. Primeira, Nata. Qual a emoção de marcar esse primeiro gol pela Inter, né? Você que jogou a Série A2 de 2007, tinha passado em branco, mas agora no primeiro jogo oficial pela Inter, já tinha feito num jogo treino contra o Bragantino um gol de cabeça e de novo de cabeça num levantamento do Mael, que é a sua especialidade. O Mael levantou muito bem e você marcou de cabeça. E a segunda colocação que você pode me responder também. Teve uma falta na meia direita. Você treinou todas essas faltas durante os jogos treinos e o PC não. O PC bateu uma falta contra o Guarani, que deu trabalho para o goleiro, e no rebote o Charles mandou no travessão. Por que você não bateu aquela falta? Tudo bem que é para mais o canhoteiro cobrar, mas ali era para você ter cobrado. Sobre o gol, né? Acho que é uma emoção diferente, né? Fazer gol em casa, fazer gol numa estreia, né? Fazer gol pelo clube que você começou, tem todo o carinho. Né, diante da minha família, que estava toda na arquibancada, meu filho, minha esposa, né, meus pais. Então é algo especial, é algo que eu vou guardar, né? Foi um momento ali, num momento também que a gente precisava do gol, né, para dar aquela assentada no jogo. Eu acho que se a gente terminasse aquele primeiro tempo 1-1 depois do gol, infelizmente aquele pênalti ali deu uma esfriada na gente, mas isso daí agora já passou. Então foi uma emoção algo que eu vou guardar para minha carreira, né? A minha volta para casa e esse gol aí. Eu tinha feito um gol parecido, né? Isso aí é o gol contra o Bragantino do 1-1. E sobre a falta? Sobre a falta é assim, eu e o PC a gente tem treinado, né? E aquele lado tem dado preferência para o PC e deixado o outro lado para mim. Eu tinha batido mais, tinha treinado mais, porque o PC chegou depois, eu tinha treinado mais faltas. Mas naquele momento, eu nem pensei em bater, porque estava uma distância um pouco longa, estava longe do gol. E eu falei para PC, se você quiser ir, você vai. Se eu for bater, eu vou bater na área. Entre a zaga e o goleiro, para se alguém chegar, entendeu? E aí decidiu, o PC falou, eu vou. Confiança. A gente passa confiança para o outro. Vai então, irmão. A bola está muito leve? Essa nova bola da federação? Doutor, sem brincadeira, eu estava num jogo treino no Limeirão, até o Nata viu. Faz tempo que eu não jogo bola, mas eu brinco e tal. Eu peguei uma bola na lateral esquerda, eu inverti lá na lateral direita para o Luiz Roberto. Quer dizer, para eu ter a força da bola atravessar todo o campo e cair na direita, que a bola é muito leve. Ela é leve e dura. Porque quando enche ela na medida, ela fica seca. Só que ela é leve. Você vê que uma falta que foi bater na lateral, já tinha batido uma para a área. Se você errar um pouco a batida, ela subiu, foi lá no segundo que ninguém chegou. Então você tem que treinar bem, você tem que bater no meio dela. Se você errar um pouco, bater um pouco embaixo, você leva, ela vai. Bate o tiro de meta, ela vai no gol. Nossa. Como é que está o leve. gramado, Nata? Porque de cima a gente tem uma opção que não é real, né? Para quem está jogando, tá bom? Tá bom, tá muito bom o gramado do Limeirão. Não tem do que reclamar, tá excelente o gramado do Limeirão. Para quem jogou na Javari o ano passado todo, a gente sabe que o gramado do Limeirão é um tapete. Ô Nata, França, volante. Marquinhos, volante. Você, pelo que eu sei, também um volante. Não é muito volante, não, ou não são muitos volantes para um jogo da Inter dentro de casa. Para jogar fora, eu até entendo que seria um esquema legal. Mas aqui, não tem que soltar um pouco mais o time em cima deles? Ô César, é assim, no Brasil não tem essa cultura de mudar esquema. O esquema que dá certo, você mantém ele.
nós tentamos com 3 atacantes e 2 volantes. E um meia. E não deu certo, não encaixou. A gente achava que ficava muito vulnerável. E depois que a gente colocou o Valim mudou esse sistema, 3 volantes, mas dando muita liberdade para mim e para o Marquinhos sair. Entendeu? Tanto que eu tenho chegado bastante, feito gol, como foi contra o Bragantino. Tenho chegado na área sempre também. Que naquela bola do Charles, na finalização do Charles, que o goleiro rebateu muito bem para escanteio, se ele rebate para o meio da área, eu tinha feito o gol, porque eu já estava no segundo pau. Então ele dá essa liberdade para eu, o Marquinhos, se tornar um meia na chegada, para ajudar o Mael ali na criação. Então não é 3 volantes. A gente vê que são volantes que tem que chegar na área. Então a função minha e do Marquinhos, se não está acontecendo isso, eu, Marquinhos, tem que chegar. A gente tem que dar mais opção, que é o que o Valim pede para a gente dar toda a liberdade para a gente. Então, eu ajudo o PC na marcação, do lado, quando balança, vira 2 volantes, Marquinhos e França. Eu fecho como um homem na linha, eu fecho a descida do lateral, que era um ponto forte, que era o Feijão, né? E do outro lado, o Marquinhos fechava o lateral esquerdo, e daí balançava, eu e o França virava 2 volantes. O Marquinhos já não era mais um volante. Então, tem que ter o balanço, tem que ter o equilíbrio, tem que ter a disposição minha do Marquinhos de sair da marcação e ajudar o Mael, que fica centralizado. Então, eu não acho que é um esquema que é muito de marcação, não. Eu acho que a gente tem que dar essa opção para eles, tem que sair para o jogo bastante, que é algo que o Valim tem pedido para a gente, ajudar o Mael e também dar a opção sempre no facão, na diagonal, para os laterais. Quando o PC pega na bola, eu saio no facão. Se eu vejo que o Charles já saiu no fundo, eu vou por dentro. Para quando a bola chegar no Charles, eu estar por trás, para fazer aquele 1-2, chegar para o meio. Então, a gente precisa de equilibrar mais assim. A bola tem que encaixar. Não encaixou nesse jogo. Trabalhar um pouco mais a bola. Então, eu acho que essa ansiedade desse primeiro jogo, de querer partir para cima, de ter tomado um gol logo, atrapalhou um pouco. Desarrumou um esquema que estava arrumado pelos 3 amistosos que a gente tinha feito. Legal. Ô, Nata, só puxando esse gancho, você que é limeirense, você que tem muito contato com o torcedor da Inter, por que o 15 causa tanto esse impacto na Internacional? O que acontece? Você também sentiu isso? Pô, é o 15. Pô, parece que é a seleção brasileira que vem jogar aqui quando o 15 vem. O que acontece com a Inter contra o 15? Eu não entendo. Eu enfrentei poucas vezes o 15 pela Inter. Eu acho que em 2007 aqui o 15 não estava. Estava na primeira, quando eu joguei a 2. E em 2005, quando eu subi para a Inter aqui no Paulistão, o 15 também não estava na primeira, estava na 2. Então eu não enfrentei o 15. Em 2006, a Inter derrubou o 15 para 3, com gol do Sebastião Bueno, argentino. A Inter derrubou 2 vezes o 15 para a divisão abaixo. Eu não vejo um adversário hoje na A2 como um bicho-papão. O ano passado tinha um Guarani muito forte. E um Bragantino também. O ano passado não, o São Caetano. Oeste. Era o São Caetano, Oeste. Não, Oeste, subiram Oeste e Guarani. E o Oeste eu não achava um time bom. A Inter venceu o Oeste aqui o ano passado. A gente falava isso hoje lá. O ano passado tinha um adversário mais forte, que era o Guarani, um time, né, encorpado, com investimento muito alto, a gente sabia. Mas esse ano não vejo ninguém assim que bote medo, que a gente sabe que você vai ter que entrar bem seguro ali atrás. Não, tanto que a gente foi para cima do 15. Eu acho que foi um dos detalhes que a gente foi muito afoito. Por tomar o gol, depois abriu muito espaço para essas jogadas que o César falou que o 15 teve umas 2, 3 chances, porque a gente abriu muito espaço, tentando sair muito e deixando as lacunas que eram no contra-ataque. O 15 pegou a gente pelos lados. Você falou bem, o Bragantino com o São Caetano subiram no ano anterior. Aí, ano passado, Guarani e Oeste. A Inter fez os 2 gols contra o 15 em cobranças de escanteio, né? Com o Jean Pablo de cabeça e depois você. Teria sido essa a principal jogada do João Valim, que trancou o treino a semana toda? Não. Eu acho que a bola aérea do nosso time é muito forte. A bola parada é um estilo do João Valim. Mas eu acho que não é esse o foco. O nosso foco é trabalhar a bola, tentar chegar pelos lados e ser um time compacto na marcação, por ter 3 volantes. Mesmo que volantes que saiam para o jogo, eu que tenho mais liberdade, que tenho uma característica de sair mais, até que o Marquinhos um pouco, e ajudar o Mael, e ter 2 atacantes lá na frente, e alas que passam bastante, que o PC é a característica bem ofensiva, quem conhece o PC, e o Luiz também é um ala que vai. Então, o nosso jogo não é esse, só esperar a bola parada. Eu acho que nem pode ser assim, né? A gente não pode depender da bola parada. Mas a bola parada hoje é um diferencial no futebol mundial. Doutor, só uma outra dúvida, rápida. Num passado nem tão distante, acho que você pegou essa época, Nata, você atuava
E aí, para você ter um feedback de como foi a atuação, talvez você ligava o programa de rádio no outro dia, ou as notas nos jornais, enfim. Hoje é muito rápido, você acabou o jogo, tomou um banho, pega o seu celular, o torcedor está ali já fritando ou elogiando. Você costuma ver o que os torcedores falam, ou você prefere não ver, os seus amigos veem, não vê? Como é que é a situação? Porque você é limeirense, acho que as suas redes sociais estão impregnadas de limeirense. E o pessoal ali comentando, né? Eu fiz uma postagem sobre a reclamação do Valim, e 30 pessoas reclamando do time. Qual a sua postura com relação às redes sociais? Cara, o jogador ele tem que saber viver esses momentos, né? A gente está acostumado com isso, né? Vive sob pressão todo tempo. É uma profissão que, se você não souber viver até sob pressão... vive, né, Nath? Se você for jogar um amador aqui, eles vão te criticar. Então, eu acho que... Mas você vê? Você costuma ver? Eu não costumo ver muito. Não costumo. Eu vejo às vezes, não tem problema com isso. Mas eu acho que não é legal, cara. Eu tenho bastante, só que as pessoas que eu tenho me respeitam bastante, até porque minha rede social é um pouco privada. Por quê? Não dá para você deixar muita pessoa, às vezes você não tem, que você não conhece, mesmo sendo torcedor de Limeira, que é uma coisa mais privada, seus amigos, familiares. Então, a gente sabe que o torcedor é emoção. Então, se você tem muita gente assim, quando acontece uma coisa dessa, numa postagem, eles vão chegar lá, então é melhor você sabe que tem que ser algo mais familiar, mais dos amigos próximos, que muitas vezes querem até falar algo, mas pelo respeito, por saber que você está dando o melhor lá dentro, muitas vezes o resultado não vem, eles vão ponderar para falar alguma coisa. Mas seus irmãos abraçam a causa, né? Nossa. Seus irmãos batem por você, né? Sim, meus irmãos meus irmãos estão lá no estádio, né? Principalmente o do Guerreiro, você tem a base. Ele Guerreiro. jogou, né? Ele sabe a dificuldade que é dentro de campo, né? Porque só quem está lá dentro sabe que você dá o melhor lá e muitas vezes não acontece. Sem dúvida. E então é difícil, mas eu sei que o torcedor é emoção. A gente também tem que saber entender o torcedor. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio do torcedor para a gente e da gente para o torcedor. Ele que talvez criticou a derrota, ganha 2, amanhã é o melhor time do mundo. O torcedor... top. Então, a gente tem que entender o torcedor que é emoção, também não ir para um extremo de falar, pô, a torcida está criticando, ninguém presta. E também eles têm que entender a gente, não é por causa de um jogo, né, que ninguém presta. A gente foi lá e deu o melhor e realmente o resultado que todos esperavam não veio, da gente também. Todos nós esperávamos um resultado positivo, aí no mínimo sair com empate. Mas o pensamento do nosso time não era o empate, era sair com a vitória dentro de casa. Muito bem, lembrando a enquete de hoje, estamos aqui com o Nata, representando a Internacional, que estreou no Campeonato Paulista da Série A2. Quem ganha? Ganha Santos ou ganha São Paulo? 3404-5655, 5650-5659. Participe da nossa enquete, concorra a ingressos ao cinema lá do Shopping Nações. Vamos agora mostrar os gols mais bonitos da Copa Gazeta do ano de 2018, na categoria Sub-11 hoje, para a gente relembrar, matar um pouco as saudades aí. Pedro Kiel, né? Do chute inicial. Tapa de primeiro aí, doutor. Olha lá, Pedrinho Kiel. Depois, na sequência, o gol do Júlio, do Atlético Paranaense, nessa cobrança de falta. Categoria Sub-11 da Copa Gazeta. O Nata fazia muito gol de Copa Gazeta. Então. Os novos talentos. Foi Copa Gazeta que você viu aqui? Tá aí mais um gol do chute inicial. Na cobrança de falta, o Cauã Machado. E essa aí foi estilo Luxemburgo, Edmar. Dá uma olhada. O goleiro não pediu barreira. Pediu comigo, tá não certo? Não pediu barreira. E aí... Olha quanta gente. Tomou o gol. Bela cobrança. Tá aí o quarto gol do Eduardo. Cobrança de pênalti. Festa na arquibancada. O quinto gol, mais um gol do Pedrinho Kiel. Pedro Kiel. Nossa, eu encontrei com o Pedrinho Kiel todo alegre. Falou, meu neto vai ser profissional. Tá feliz da garanto. vida. Pedrinho Kiel que prestigiou a Copa Gazeta em vários jogos. Agora o sexto gol, um jogador que também tem muito futuro, que é o Cauã Gandolfi. Deu um tapa por cima aí, ó.
filho da Priscila, nadadora que por muitos anos defendeu o Limeira nos jogos regionais e abertos. Fez um bonito gol, ó. Ele virou, bateu por cima. Esse logo, viu, doutor? A gente vai ver ele é brilhando habilidoso numa equipe profissional. Não vai demorar muito. Aí o 7º gol do Eduardo por cobertura, um bonito gol também do Tchê Sports. Olha aí. Virou, bola sobrou, bateu por cima, golaço. Esse foi o 7º gol. O 8º gol do Atlético Paranaense, do Vitor Hugo. Fintou o goleiro e marcou. Pimba. Bonito gol. Bonito, hein? Do Vitor Hugo, do Atlético Paranaense. Na sequência, o gol do Cauã Machado, que acertou um bonito chute no ângulo. Golaço. Chute inicial. Essa é aquela bola que o goleiro só reza, né? Mais nada. Não tem o que fazer. Parece a seleção da Alemanha, viu? Só o loirinho na defesa ali. E agora talvez o gol mais bonito. Do Vinícius, o filho do Almeida. Nossa, que golaço. De bicicleta. Tá aí o filho do Almeida fazendo um bonito gol. O Almeida ficou louco na arquibancada com o gol do filho dele. Olha aí. Bonito gol. Que golaço. Vinícius Almeida. Ô, louco. Porra. Muito bem. Gostou, César? Muito bonitos os gols, né? Bonitos os gols. Esse de bicicleta e filho do Almeida, vai dizer uma coisa, hein? O pai dele deve ter ficado um mês sem dormir, só sonhando com esse lance aí. Grande abraço, Almeida, gente fina, amigo da gente. Um abraço também para quem está nos acompanhando pelo Facebook, o Mauro Violim, o Vinícius Otânio, o Rafael Castelo Pereira, o Geraldo Pateu, a Carla Cristina, o Leandro Neves, o Eduardo Alvarenga, o Henrique Hart, o Ney Aparecido Gonçalves, o Wallace Pimentel, o Valério Teixeira, João Pedro Gonçalves. Um abraço aí para essa galera que está acompanhando o nosso programa. Eduardo Alvarenga é o irmão dele, é o do Guerreiro. Tá vendo? É isso aí mesmo. Bom, a opinião do Fernando Castelo, está dizendo que a Inter precisa de um meia estilo Eloy. Exatamente. E o Gilberto César. E o Gilberto. Está perguntando para você, César. Exatamente, é o que eu acho, Beto, mas não tem esse meia. Nenhum time mais tem esse meia, esse 10, que chama a responsabilidade, pega a bola, põe debaixo do braço e comanda o jogo. Um meia que alimenta os atacantes, que trabalha com a cabeça erguida. Mas olha, infelizmente, eu não vejo em nenhum time de Série A3, de Série A2, até de Série A1 você não acha mais. Gostaria muito que a Inter encontrasse um meia com essas características, mas está difícil. Se bem que fiquei sabendo sábado no Limeirão que a Inter está tentando contratar um meia canhoto. Está tentando. As conversações já foram iniciadas. Não podemos falar o nome, senão vai mela, falar hein? o nome. Como melou com o Malcolm, né? Então, E que a Inter estaria trazendo aí para os próximos dias, talvez, um meia canhoto que o João Valim precisa tanto. Tá bom. Dimar, vamos falar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta a falar da Inter, falar um pouquinho de Copa São Paulo? Opa! Quais são os confrontos aí? Você tem? Corinthians e Vascão? Corinthians e Vasco. Amanhã, 21h30, a Arena Barueri vai tremer. E amanhã haverá cobrança de ingresso. Existe uma preocupação muito grande por parte da Federação Paulista que a briga de torcidas, né? Corinthians e Vasco, porque o Vasco jogou a primeira fase em Taubaté e depois virou nômade, né? Aí ia jogar no Canindé, depois o outro campo. Aí os últimos 2 jogos do Vasco foram no Canindé. O Vasco ganhou do Curitiba de 3-0 e passou nos pênaltis diante do Volta Redonda. Deu trabalho o voltaço diante do Vasco. O Corinthians é o time de melhor ataque da Copinha, aplicou a maior goleada até agora, os 8-0 no Visão Celeste. Tinha goleado o Capital na primeira rodada, o Sinop. Goleado o Capital não, foi 3-2 contra o Capital e 4-1 contra o Sinop. Goleou o Sinop, depois atropelou o Porto de Pernambuco por 6-0. No outro confronto, que será em Araraquara, o São Paulo jogou todos os jogos em Araraquara. Por isso que ele leva essa vantagem diante do Guarani. Surpreendente Guarani, que meteu 5 no Inter de Porto Alegre, tirou um Figueirense que tinha passado pelo Palmeiras. Enfim, e o São Paulo sofreu para eliminar o Cruzeiro na fase anterior, empatou 1-1 no tempo normal, ganhou nos pênaltis. São Paulo tinha empatado também com a Ferroviária, 2-2 na primeira fase, ficou como segundo colocado do grupo. Enfim, 2 grandes semifinais amanhã, 7h30 da noite em Araraquara, São Paulo e Guarani, 9h30,
Corinthians e Vasco. Eu gostaria de uma final Vasco e Guarani, mas está cheirando Corinthians e São Paulo. Denis, o que você tem para dizer sobre isso? Tá cheirando, doutor. Mas olha, o Guarani fez uma campanha surpreendente, viu? E tirou um adversário que era cotado para ser campeão, que é o Figueirense. E passou até com certa, entre aspas, tranquilidade, né? Foi 2-1. O Guarani tem um atacante, acho que é Mateuzinho, que joga ali pelas beiradas, muito bom jogador. O Marco Antônio, Lucas Prado. Olha, um trio ofensivo que acho que há muito tempo o Guarani não revela. Inclusive já renovou com esses jogadores e devem ser utilizados pelo Osmar Loz no Campeonato Paulista da Série 1. Então acho que é um forte candidato. É claro, Corinthians e São Paulo têm camisetas mais fortes, né? Mas o São Paulo suou sangue para passar pelo Cruzeiro. Então não me espantaria se o Guarani passasse pelo São Paulo. Mas se tivesse uma ficha para pôr no cassino lá, colocaria no Corinthians e São Paulo. O São Paulo que não tem o artilheiro, Gabriel Novaes, que foi expulso infantilmente contra o Cruzeiro, acertou um tapa no rosto de um jogador cruzeirense no fim da partida, uma besteira. Por isso que falam que o Gabriel Novaes lembra o Luiz Fabiano, em todos os sentidos, até na cabeça fraca. Uma pergunta, se tivermos uma final Corinthians e São Paulo e Corinthians, como é que vai ser? Não é Torcida única? Não, porque na Copa São Paulo Júnior eles não podem. Divisão de torcida no Pacaembu. E haja policiamento. Cobrança de ingresso. Com cobrança de ingresso. Cobrança de ingresso. Aliás, São Paulo protagonizou, não foi aquele contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras. 95. Mas aquele era super Copa São Paulo de Juniores. Foi terrível, né? E gozado que naquele dia 2 jogos foram marcados no Pacaembu. Tanto que eu ia transmitir pela Rádio Educadora Corinthians e Bragantino à tarde. Podem pesquisar. De manhã foi a final, porque naquela época não tinha tanta violência assim. Explodiu a violência naquele jogo. Sim. Palmeiras e São Paulo na Supercopa de Juniores. E à tarde o Corinthians pegaria o Bragantino. Que coisa. Foi horrível. Nata, E nesse dia a Inter jogou em Santos contra o Santos. Foi esse dia? Ou contra a Portuguesa Santista, que eu estava descendo a Baixada, ouvindo uma emissão de São Paulo. Corinthians e Bragantino. Você fez, Nata, algum jogo pela? Joguei uma Copa São Paulo pelo União São João de Araras. Na sede foi americana, a gente venceu o Rio Branco de 1-0 na estreia. Vencemos o Atlético Paranaense no segundo jogo por 3-2. E perdemos para o Juventude, que estava eliminado já. No último jogo por 1-0 e ficamos fora por causa de cartões, porque naquela época elas ficavam só um de cada chave e alguns segundos melhores, né? Então a gente não passou para a segunda fase por causa de uma bobeira no último jogo. E o Juventude estava eliminado. Já estava eliminado. Você vê como é que é o futebol? Aí entrou, e o Rio Branco ainda entrou. A gente não entrou por causa de cartões amarelos, eu acho. Cartões amarelos. O pessoal, tá vendo? Naquela época também tinha o tal do cartão amarelo, né? Exatamente, exatamente. O Quina tá mandando um abraço aqui pro César, falando que o meia canhoto que pode jogar na Inter é o Hazard. Que salvaria o único Engraçadinho. que poderia salvar a Inter é o Hazard. Quina. Ele não é Nossa Senhora, mas é cheio de graça, né? Um abraço pro Quina, que me deu um presente essa semana passada. Muito obrigado, Quina. Já foi consumido o presente ou ainda não? É uma agenda que ele me deu, né? Agenda. Por incrível que possa parecer, eu não ganhei uma agenda nesse começo de ano, final de ano. E olha que eu sempre dei agenda para os outros, né? A empresa que eu trabalho sempre presenteou com agenda. Esse ano não teve e eu também não ganhei. Então um abraço ao Quina que Esse ano não achei nem calendário. Não é líquido que ele Nem calendário eu achei esse ano. Vi que você estava reclamando mesmo aí de calendário também. Todo ano, mas esse ano não veio nada não até agora. Muito bem. César, e aí, o que dizer do próximo? Você estava falando desse sertãozinho, né? Que o time abonado e tal, cheio de investimentos e tal, e acabou tropeçando também na estreia. Perdeu lá em Diadema para o Água Santa. Se eu não estiver enganado, pega o Atibaia em Sertãozinho no meio de semana. Vai vir babando em cima da Inter, né? Porque se pegar o Atibaia perdeu ontem aqui no Ribeirão pro Prolinense, 3-1 ou 3-0. 3-1. O Sertãozinho vai querer fazer 6 pontos em casa. E a gente sabe a dificuldade que a Inter tem para jogar em Sertãozinho. Aliás, foi no jogo da Inter contra o Sertãozinho, o ano passado, aquele fatídico 4-3, que a Inter tinha tudo para sair de campo com a vitória, ganhava por 3-1, 3-2, tomou a virada. Ali começou todo esse tumulto, né, da diretoria, um saiu para cá, o outro saiu para lá, um falou desse, o desse falou do ali a casa começou a cair, por causa daquele jogo, naquele sábado à noite em Sertãozinho. Um dos gols mais lindos que o Malcom fez na carreira dele. Lembra? Foi um jogaço, para mim foi um dos melhores jogos que eu assisti. O Malcom que acompanhou o jogo, né, César? O Malcom acompanhou. Lá do Limeirão.
foi ali com a torcida, tal, foi contratado. E o bom que já pode jogar, né? Quarta-feira já deve Não é um ficar à reforço disposição. que chega e tem que passar por um condicionamento físico. Ele já estava jogando no Goitacás, A documentação já não tava chega pronta. jogando, né? Chega jogando. Deve ajudar um jogador experiente. Nesse jogo de Sertãozinho, por que rachou a diretoria? Só a título de informação. Porque uma parte da diretoria queria a saída do técnico João Valim. E uma outra parte queria a manutenção do João Valim. Então, quem quis a saída do João Valim naquele jogo e isso não aconteceu, eles se afastaram. Esses dirigentes se afastaram. E a gente comendo filha parmejana, eu, saudoso Naldo Dias e César Roberto lá em Sertãozinho, lembra? Exatamente. E o telefone do César, toda hora, workflow chegando, e ele sabendo dessa discussão das diretorias, né? Esse jogo é inesquecível para você também, né? Foi ali que começou tudo. Então, tá. A saída foi ali. Esse jogo, Sacramentada, a saída foi ali. Teve muitas Mas coisas. falando sério agora, são dois compromissos difíceis que a Inter tem. Tanto na quarta em São Bernardo, como no sábado em Sertãozinho. Vamos acender vela e a Inter não pode voltar. Não pode voltar sem pontos nesses dois jogos. Vocês já imaginaram, em 3 rodadas disputadas, a Inter não ganhar nenhum ponto? Aí é preocupante. Pra caramba. Aí o sinal amarelo acende e acende O forte. São Bernardo, que estava perdendo para a Portuguesa ontem 1-0, empatou com o gol do Francisco Alex. Para quem não se lembra, ele foi campeão paulista com a Inter em 2004. Era uma esquerda que da Inter foi para o São Paulo, foi pouco aproveitado na Ferroviária. Passou a jogar bem e agora está no São Bernardo. Ele já é veterano, né? Mas é um meia esquerda que a Inter precisa tomar muito cuidado. Nata, tornozelo direito dele, hein? Tornozelo direito, hein? Francisco Alex. Mas a Inter tem sorte em São Bernardo. Aliás, a Inter já conquistou um título em São Bernardo contra o antigo Aliança Clube. Eu lá estava, na torcida da Internacional, no estádio Baetão, acho que foi em 76 ou 77, foi 76, 7-6. Com 2 gols de Marquinhos Capivara, a Inter venceu a Aliança lá dentro de São Bernardo. Então a Inter tem sorte lá. Não é uma boa, né, Denis? Sim, esse retrospecto é antigo, mas é bom. Né? Esse retrospecto contra o 15, por exemplo, quanto mais se acentua, quanto mais fala, pior fica, né? Então, acho que talvez, quem sabe, a Inter não possa se classificar e o 15 também, e na hora do mata-mata ali não tirar o 15. O César Esse jogo lá em São Bernardo, que a Inter foi campeã contra o Aliança Clube, foi a última vez, para mim é inesquecível, porque foi a última vez que eu soltei um rojão na minha vida. A última vez que eu me queimei com o rojão. Não, nós fomos para lá com a torcida dos 40 na época, né? E eu fui soltar um rojão. Esse rojão, ao invés de ele sair por cima, ele veio por baixo e estourou no meu braço. Tem cicatriz até hoje. Última vez. Você que é bom de memória também, eu acho que São Bernardo do Campo é a cidade que mais teve times de nomes assim, né? Palestra, Volksmelo. Volkswagen. Tá, e depois Volksmelo. Volkswagen joga no Gran. É o time do Gran. Não, mas Volkswagen. Volkswagen de São Bernardo, que a fábrica da Volks era em São, acho que é até hoje, né? Em São Bernardo. Então tinha o time da Volkswagen, uniforme lindo, camisa azul, calção azul e meia azul, que vinha enfrentar a Inter em Vila Levi. Aliança. E complicado. Então, Aliança Clube. Aí tem São Bernardo e Esporte Clube São Bernardo. Mas o Palestra eu acho que não é de São Bernardo, São não. Bernardo. Eu narrei vários não é de jogos Guarulhos, lá em Rio não? Claro. Não. Palestra Também de lá. São Bernardo. Uma cidade grande, Aliás, né? o Palestra, doutor, em 99, quando o Independente foi campeão da Série B1A, a única derrota do Independente foi na abertura da segunda fase pro Palestra em São Bernardo do Campo por 3-2. Esse jogo da Inter quarta-feira vai ser no 1º de maio? 1º de maio, que é 1º de maio. sintético. Estádio que o Lula O Luiz Inácio deu pro São vai Bernardo. dar o pontapé virtual. Sintético, né? Não. Vai jogar no estádio do São Bernardo. O sintético é do Esporte Clube São Bernardo. Então esse não é o Esse sintético. não, é o estádio do São Bernardo. Eu posso falar, eu joguei a Copa Paulista agora na segunda fase pelo Juventus contra eles. Um tapete, foi todo reformado o estádio, vestiário, está muito bonito lá. Olha lá, uma boa informação. O Wallace Pimentel falou que roubaram o Leão. O Geraldo Pátio disse assim, se o 15 é ruim, imagine a Inter, o Cezinho, você chora demais. É o filhão. Mas eu não estou chorando, não. Não estou apenas relatando o que aconteceu. Sim. Estive no Limeirão, os laterais são os primeiros pontos a corrigir. O PC foi mal, o Luiz Roberto está improvisado. Gostei da postura do França ao pedir desculpa aos torcedores no Alambrado. Valério Teixeira. Bem lembrado. Ele ficou uns 5 minutos, o França, conversando com
com os torcedores lá. Até pedi para o Fernando colher essa imagem, não sei se a gente tem, acho que ele pegou, mas realmente é um ponto muito positivo mesmo. Ele ficou um tempão lá. Quem fazia muito isso era o Carlos Carioca, quando era goleiro da Inter. Olha que o torcedor não estava com afagos não, viu? Foi pancadaria lá no Alambrado. Mas já logo na estreia? O pessoal pega no pé, né? E ele pacientemente atendeu todo mundo lá. Perfeito. Bom, nós vamos a um rápido intervalinho, daqui a pouco tem a nossa sessão de abraço, daqui a pouco também tem a reportagem completa da estreia da Internacional contra o 15 de Piracicaba, jogando sábado aqui no Limeirão. Eu volto já já com os meus companheiros. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Vamos falar de algo importante: cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas neste período do ano. E é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira. Unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece.
Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo tempo da nossa segunda esportiva e agora a nossa tradicional sessão de abraços começa com o César Roberto. Muito obrigado, Beto. Quero mandar um abraço especial, né, carinhoso, para duas pessoas. O Aires de Souza, que é o Tiquinho, e para o irmão dele, o senhor Durvalino de Souza, que é o Licão. Foram homenageados no último sábado lá no Limeira Futebol Clube. Um abraço a todos que encabeçaram essa homenagem justa, por sinal, e a todos que lá estiveram no sábado lá no Limeira. Aliás, a Fernandão esteve lá, fizemos a matéria, que deve ir aí ao ar na próxima segunda-feira aqui no Segundo Esportivo. Então, um grande abraço a todos e, repito, homenagem mais que merecida ao Tiquinho e ao Licão, dois ex-jogadores do Juventus, lá do antigo Bar do Drago, nos altos da Avenida Rio Claro, Beto. Sim, muito bem. Aliás, você falou bastante, né? Eu Foi vi legal. também o bate-papo que você teve lá no programa. Muito legal. A gente conversou com pessoas que jogaram pelo Juventus, que jogaram por clubes amadores da cidade, muitos que não se reencontravam, acabaram se reencontrando sábado lá no Limeira. Foram momentos agradabilíssimos e, acima de tudo, uma homenagem justíssima a essas duas pessoas. Muito bem, Um com registaremos. 91 anos de idade, que é o Tiquinho, e o irmão dele, Licão, que foi presidente da Liga Desportiva Limeirense, né? Antiga Liga Limeirense de Futebol. O Licão com 92 anos. Emoção a Bangu, sábado, por ocasião dessas homenagens. Teremos imagens, então, aqui na Segunda Esportiva? Sim, na próxima semana? teremos sim. Tá bom, muito bem. Denis? Doutor, por falar em Liga Desportiva, um abraço para o nosso Antonino Alcântara Teixeira Martins. Estava lá sábado, viu? Foi prestigiar lá. Retornou de viagem, foi viajar com os dois amores, ficou praticamente 15 dias fora de Limeira, volta a trabalhar só em fevereiro. Diz que vai fazer mais uma viagem curta com os seus amores para poder curtir o restante das férias. Denis? Ele veio só para ir na homenagem do Tiquinho, o Antonino, né? Um abraço para ele. Ele levou a família inteira dos Smurfs, então. Levou. Um abraço para o nosso João Valdir de Moraes, o mito, o fenômeno, o homem que brilha, João Brocador, que esteve no Limeirão acompanhando o jogo da Inter para ficar antenado do que está acontecendo. Um abraço para o João Valdir. E um abraço especial para minha mãe, a dona Dalva, a melhor mãe do mundo, que completa mais um ano de vida hoje. Então, mãe, um beijo no coração, parabéns e felicidades. Parabéns, dona Dalva, parabéns mesmo, viu? Muita saúde, muita felicidade. Vamos lá, Edmar. Vamos lá, um beijão para dona Dalva. Já tive a oportunidade de escrever no Facebook, falei na rádio dela hoje. Um beijo, te amo, dona Dalva. Firme e forte sempre, isso que é o mais importante. Um abração para o Luiz Carlos Fischer, doutor, um deficiente visual, que foi levado até a minha cabine pelo Totó Bressan. Eu acho que foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Você vê que um deficiente visual que acompanha a nossa carreira, acompanha o nosso trabalho, gosta da narração, contou praticamente toda a minha vida. Então, um momento de muita emoção antes do jogo da Inter contra o 15 de Piracicaba. Até tirei uma foto, eu sorrindo, mas com o olho cheio de lágrima, né? Porque é muito emocionante você ter o carinho de uma pessoa, de um fã, e ainda mais de um deficiente visual. Então, Luiz Carlos Fischer, eu dedico o programa para você. Muito obrigado pelo carinho e por esse momento ímpar que você fez na minha vida. Muito obrigado de coração e obrigado ao Totó por ter levado você na cabine. Hoje é aniversário do Nezinho! Ô, Nezinho, que saudade do Nezinho, rapaz. Imagino. Olá, César. Quem é que sobe? Nezinho! Eu acho que toda a torcida limeirense... Enfia, Nezinho, Nezinho enfiado. Nezinho, um monstro aqui da Winner Limeira, um abraço. Tá jogando lá em Brasília. O príncipe negro de todos os Esse é o sortilégios. Chamel. Ouviu um negócio desse? Dá uma O Chamel é o ciumeira. príncipe negro de todo sortilégio. O Nezinho tá lá em Brasília, mandei um workflow para ele hoje. Ele mandou também uma mensagem de áudio falando dos bons tempos aqui em Limeira. Ele torce para que o basquete volte. Então, parabéns, Nezinho, por mais um aniversário. E para o Chitão Pianca, que também não perde uma segunda esportiva. Gente finíssima, Chitão Pianca, está nos acompanhando sempre. Parabéns pelo aniversário. Você conhece o Nezinho, Nata? Você já ouviu falar do Nezinho? Não conheço. Nezinho! É a ex-paixão secreta do Edmar, né? É um negócio impressionante. O peixinho Maior dele que jogador. o diga, né? É o O maior peixinho jogador, dele. um peixinho que chama Nezinho. Homenagem ao jogador de basquete, só que ele morreu, mas sobreviveu muito. Morreu afogado. Ficou umas semanas sem visitar o peixe. Na hora que ele foi ver, o peixe estava boiando lá, só com as caminhas brancas para cima. Meu Deus. Nata, manda então os seus abraços, fique à vontade. Mandar um abraço, né, para minha esposa, né, que está em casa assistindo aí, a Aline, minha querida esposa, para o meu filho Lucas, que eu fiz um gol para eles aí, né, com a bênção de Deus esse sábado da estreia.
E também para os meus pais, né? Nilson e a minha mãe, Maria, que está em casa, para os meus irmãos e os amigos que têm nos acompanhado. Eu queria mandar um abraço aqui para os meus pastores que estavam lá no campo, lá. O pastor Cláudio e o pastor Francisco nos apoiando, né? E pessoas que têm orado pela gente aí e direcionado, né? Eu congrego lá com eles na Comunhão Sal e Luz, ali na Chácara Antonieta. França congrega com a gente lá também. E o Pedalada, né? A gente tem congregado na mesma igreja. Os homens de Deus que têm direcionado, aconselhado a nossa vida, dão um abraço para eles. E queria aqui, diante da torcida, mandar um abraço para a torcida da Inter também, que sei que está um pouco, como eu posso dizer, ressabiada, né, meio preocupada, como o César também falou aqui, que acha que... Eu queria me comprometer aqui, dar uma palavra de fé aqui. Eu me comprometo a estar aqui depois da 15ª rodada, com a Inter classificada entre os 8. E eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Eu creio que Deus não me trouxe aqui em Limeira, nessa passagem de volta, que foi um propósito de Deus de eu voltar, de eu não ver a Inter classificada. Né? Então, eu me comprometo a estar aqui e tenho certeza que isso vai acontecer, a nossa classificação entre os 8 aí para esse mata-mata. Bacana, bacana. Muito bem colocado. Legal. E dá ânimo, né, César? Opa, dá um rompe, né? Tem que acreditar, tem que ter fé. Você falou tudo. Sim, se eu não tiver fé, não acreditar naquilo que eu estou fazendo e no grupo que a gente tem lá, eu não teria ficado aqui, porque eu tinha proposta, tinha contrato com o Juventus antes de vir para cá. Eu rescindi para vir, que eu creio que foi uma porta que Deus abriu. Então, se eu não tivesse certeza que era um propósito de Deus eu estar aqui e não tivesse certeza que Deus tem um propósito bom para a minha vida, eu duvidaria. Então, eu sei que eu não posso duvidar disso. Eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui para o melhor e eu tenho certeza que a Inter vai se classificar e vai brigar por esse acesso. E o pastor Ricardo Borim, que é um limeirense, é um rio-clarense, que jogou na Internacional, ele estava lembrando que em 96 a Inter estreou perdendo para o 15 de Piracicaba no Limeirão, Campeonato Paulista da 2, e foi a campeã paulista daquele ano com um show do Piá diante da Portuguesa de Santos. Quem sabe, né, Nata, a história se repita. Tomara. Você falou em Juventus. Como é que foi a tua passagem pelo Juventus? É gostoso jogar no Juventus, porque todos os jogadores que por lá passam saem de lá gratificante, né? Cara, muito gostoso, cara, jogar no Juventus. É um time, é uma família ali, a Moca, né? Ela acolhe o jogador, é uma torcida que cobra bastante também. Eu passei por momentos difíceis na 2 lá. Vocês que acompanharam sabem que a gente brigou lá embaixo. Mas assim, é uma torcida acolhedora, que todo jogo estava lá, independente da nossa situação, que a gente passou uma situação difícil. E na Copa Paulista... Comeu muito canole lá? Eu não gostava daquele trem lá. Pô, eu comi no jogo da Copinha, é bom. É uma delícia, bom. Muito bom. O que é bom lá é as massas, né, dos restaurantes lá. E lá assim, a gente vê que os empresários da Moca, eles apoiam muito o Juventus, né? Tanto que eles levam os jogadores, os restaurantes, sabe, dão a gratificação pra gente. Comeu muita esfirra lá de melhor em campo? Comi 2 vezes de melhor em campo lá. A rádio web deles lá, eles dão 30 do Wagner Herói, 30 esfirras. A esfirra Juventus, que é uma esfirra deliciosa. Quem já passou lá sabe como que é, muito gostosa. O Juventus é um clube tradicional, né? E um clube que é família. Eu acho que é um dos clubes que tem a maior torcida e um dos clubes mais tradicionais, clube de bairro, como eles falam lá, que é um dos poucos que ainda existe. E o Moisés com o Medina estão lá, né? Os 2 jogadores que estavam na Inter, né? O doutor Uquina mandou uma mensagem aqui, falando o seguinte: pode ser torcida única, viu, César? Que dependendo do Ministério Público, pelo que eu entendi aqui na mensagem do Quina, se o Ministério Público determinar, torcida Lucas, única se for Corinthians e São Paulo. O Lucas Ziani está mandando uma informação interessante aqui. Disse ele que São Paulo e Guarani jogarão em Araraquara. Sim. É isso? Mas com torcida única do São Paulo. Do São Paulo. Do São Paulo. Então, é uma informação que chega aqui. Muito obrigado ao Lucas. Que negócio chato, né? Porque o pessoal do Guarani não vai poder... Eu sou torcedor ferrenho do Guarani. Quer dizer que se você quiser ir lá assistir o jogo, eu não posso entrar. Pois é. Então, muito provavelmente, Edmar, vai ser já com cobrança de... Com cobrança, o Corinthians e Vasco, eu tenho certeza que é cobrança de ingresso na Arena Barueri. Mandar um abraço também aqui para a Helena de Fátima, lá do Santa Adélia, também curtindo o nosso programa. Muito obrigado aí para todos vocês. Lembrando a pergunta de hoje, quem é que ganha, Santos ou São Paulo? Primeiro clássico do Campeonato Paulista. Vamos acompanhar então agora os melhores momentos de Internacional e 15. Internacional de Limeira e 15 de Piracicaba abriram, no sábado, a Série A2 do Campeonato Paulista. Lateral esquerdo Malcom, que volta à Inter após passagem pelo América de Minas, retorna ao Leão e da tribuna de honra acompanhou a partida. Nas imagens do repórter cinematográfico Fernando Carvalho,
torcedores da Inter e do 15 em alta definição. Com a bola rolando, Charles faz o levantamento e Fábio, seguro, pega. Na tabelinha, com Ronaldo, o 15 responde. Misael levanta, mas o árbitro marca falta de ataque. Aos 11 minutos, na enfiada de bola de Valfrido, que não é o salve, Misael bateu cruzado e no rebote de Pim, Ítalo foi na rede. 1-0 em Oquim. Pela direita, Misael era o cruza-cruza do 15. Em mais um passe, Valfrido bate e com a cabeça, Oliveira salva a Inter. Quase o segundo. Fábio, goleiro do 15, quase entrega a rapadura. Mais uma tabelinha do time quinzista. E por pouco não marca o segundo. No passe de Charles, Ademir teve a chance clara para o Leão, mas não aproveitou. Aos 23 minutos, foi a melhor chance. A Inter melhora e com Charles, aos 26, leva perigo contra a meta de Fábio. Até que aos 27, no cruzamento, Nata sobe mais que a zaga e empata o jogo. 1-1 no Limeirão. Festa da galera leonina. Com forte calor, parada técnica no Limeirão, para hidratar a rapaziada, como diria Edmar Ferreira. Aos 44, Cadu, que não acertou com a Inter por detalhes, chuta de longe. Já nos acréscimos, na cobrança de falta, Fábio espalma e no rebote, Charles chuta forte, leva perigo, mas não marca. Aos 47 minutos, pênalti para o 15. Pouca reclamação dos jogadores da Inter. Ronaldo bate forte no meio e marca o segundo. 2-1 para o 15 de Piracicaba. Na segunda etapa, no arremate de PC, a zaga do 15 corta e o contra-ataque foi armado. Misael, porém, demorou para tocar e França, no carrinho, cortou o passe. Aos 4 minutos, no cruzamento pela direita, Ronaldo entra livre e bate forte. Charles, o chuta-chuta leonino, tenta mais uma. O jogo caiu em intensidade. Mas o time de Piracicaba seguia arriscando. A Inter responde, mas sem perigo. Fábio pega. Luiz Roberto aparece bem, chuta forte, mas Fábio defende. Luiz Roberto cruza e ninguém chega. Atrás no placar, Valim coloca Michel e tira Ademir, no comando do ataque leonino. Na cobrança de falta, PC manda longe. Mais uma sem destino, agora com Nata. Aos 22 da segunda etapa, 2 lances polêmicos que geraram muita reclamação por parte da veterana. No primeiro, Charles, com o goleiro, foi derrubado. Depois, na sequência, Mael é atropelado, mas o árbitro manda o jogo seguir. Revolta dentro e fora dos gramados. Na batida de Danilo, Pim trabalha bem. A Inter tentava, mas sem sucesso. Marquinhos de calcanhar arriscou. Com o passar do tempo, os erros da Inter incomodavam o torcedor. Mais erros de passe. Aos 38, na indecisão de Oliveira, Cadu se aproveitou
invadiu a área, cortou para o pé direito e bateu no canto esquerdo de Rafael Pim. 3-1 para o 15 de Piracicaba. Com o terceiro, os leoninos foram embora mais cedo. A Inter responde dentro de campo, mas não oferece perigo. Até que aos 45, o zagueiro Jean Pablo aproveita o cruzamento de Michel e diminui para o Leão. 3-2, dando os números finais na estreia da Inter pelo Campeonato Paulista da Série 2. França, estreia pela Internacional, o time lutou, brigou, mas não conseguiu a vitória. Gostaria que você fizesse um balanço aí sobre esse primeiro jogo. Não, primeiramente agradecer a Deus pela partida que a gente fez, por ter nos capacitado a entrar dentro de campo hoje. Não, a partida foi o que a gente conversou durante a semana. A gente sabia que era um jogo difícil, tratando de um clássico, e clássico não se joga, se ganha, né? E quem entrasse mais atento sairia na frente. No comecinho a gente entrou meio desligado, tomamos um gol, buscamos, e em duas bobeiras nós tomamos 2 gols que acabou comprometendo, e depois para correr atrás fica difícil. O técnico João Valim reclamou bastante da arbitragem. Vocês pensam assim também? Sim, a arbitragem ficou um pouco confusa hoje no jogo. Acredito que no Charles ou no Maior, um dos dois foi pênalti, porque a gente que estava atrás viu a carga que o Charles sofreu, que o Maior sofreu. Mas não adianta, né? Falar com o juiz, não deu, não tem como falar, ele não volta atrás. Então, erguer a cabeça agora, trabalhar essa semana, e quarta-feira a gente tem uma guerra lá contra o São Bernardo e temos que buscar a vitória. Jean, uma estreia importante para você, pelo gol que você marcou, mas o time não venceu. Faça um balanço sobre essa estreia aí pela Inter. Eu trocaria o gol, né, pela nossa vitória, né? Mas acho que a gente tem que tirar os erros positivos, negativos, trabalhar bem a semana, porque a gente tem 2 jogos difíceis fora. Hoje teve o peso da estreia, teve tudo. Acho que a gente não jogou mal. Acho que a gente tomou uns gols bobos, que agora eu falei, tirar os positivos, negativos, trabalhar bem a semana para a gente conseguir os pontos fora. O técnico João Valim desabafou bastante na entrevista, dizendo que a arbitragem tem um peso grande nisso. Você concorda com ele? Cara, eu até falei com o árbitro, ele é até amigo meu. Eu falei para ele, desculpa, mas eu achei que foi pênalti, os 2 lances. Tanto o goleiro, tanto o zagueiro depois. Porque o nosso também, o cara também só relou e ele já caiu. Então, eu acho que ele podia ter dado também a favor. O jogo ia ser totalmente diferente, mas deu no que deu. Agora é trabalhar a semana aí para ver o que vai dar lá no jogo fora. Você que atua de trás, né, observa todo o jogo ali da defesa, o que você acha que a Inter precisa melhorar para, de repente, beliscar um resultado positivo agora fora de casa? É acertar esses erros bobos, né, dos gols que a gente tomou. Porque a gente jogou bem o jogo. A gente só aproveitar, os caras tiveram acho que 3 ou 4 oportunidades e conseguiram fazer 3 gols. Então agora é trabalhar bem a semana aí para a gente conseguir os pontos fora. Muito bem. Então, aí as imagens a gente já vai repercutir já. Mandar um abraço aqui mais uma vez para o Facebook, o Rafael Marim, Antônio Sérgio Santos, Everaldo Santos, Rodrigo Secchiari, Paulo Henrique Araújo, Renan Lima, Claudomiro Pedro, Wilson Bardini, Michel William, Clóvis Carvalho, lá de Andrada, sul de Minas. Opa, terra gostosa. Marcelo Pilon, Edmar, Djalma e Margarida, e o Júlio também acompanha o nosso programa. Mandar um abraço também para Pedro Henrique, Daniele e João Vitor, lá do bairro Águas da Serra. Muito obrigado a gente que está acompanhando a gente aqui. E o Renan Lima diz que quarta-feira em Terror estará lá em São Bernardo acompanhando o time da Internacional. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação de IPTU. IPTU em dia, cidade melhor. Trabalho não pare, as conquistas em Limeira são visíveis. Por onde se anda, tem uma realização da atual administração. Agora foi a vez do asfaltamento da estrada do Zé do Pote e também da duplicação da via Jurandir Paixão. A rotatória da rodovia Limeira-Corderópolis foi liberada depois de uma intervenção preventiva para a manutenção do local. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Mais uns minutinhos para você discar aqui, participar da nossa enquete da Santos ou da São Paulo. Aliás, o que vocês acham? O que vai dar? Santos ou São Paulo, hein, César? Empate. Empate? Empate. Joguinho com O jogo é na Vila, né? A Vila? Pacaembu.
Empate. Empate. Deles, tem algum palpite? São Paulo ganha. São Paulo ganha? Ganha. Bom, demais não precisa nem perguntar. Tricolaço atropela. Olha lá, eu sabia. Tricolaço vai ser campeão Aí paulista. o coração fala mais alto, né? Fala mais Pablo alto. e companhia, São Paulo campeão paulista. Então tá muito bom. Ô, Nata, gostei muito da sua atitude aí de fechar esse compromisso com a torcida também. Mas às vezes a gente tem que entender, como você bem falou também, né? O torcedor, eu conheço torcedores que só torcem para a Inter. Então, a gente fica esperando o ano inteiro para acompanhar, torcer, para ir nessa competição, né? E alguns que tinham acompanhado jogos treinos também, a gente discute muito isso também, a validade do jogo treino para você corrigir um posicionamento. E eu achei interessante que você falou desse sistema de 3 atacantes, porque o João Valim, tradicionalmente, né, Edmar, ele gosta de jogar com 3 sujeitos enfiados lá na frente também. Então, quer dizer, essa filosofia, ele abriu mão, pelo menos por enquanto, você acha? Ele não vai jogar mais com 3 atacantes? Não, eu acho que ele pode voltar a usar essa formação, mas não é a formação que encaixou no nosso grupo, pelas características de cada jogador. Do jogador. Entendeu? Então, é algo que encaixou dessa forma, e não é por causa de um jogo, da estreia, que tem toda a sua ansiedade de tomar um gol rápido, né, de ter alguns erros ali que fez a gente sair para cima do adversário, que a gente tem que mudar. Eu acho que quando se perde não está tudo errado, nem quando se ganha está tudo certo. É. Tem que ter esse equilíbrio aí. E o Valim é um cara experiente, que já passou por situações, né, difíceis aí dentro do futebol, situações de pressão. Eu sei que ele não vai ver isso como, tá tudo errado agora. Fizemos 3 amistosos com times aí de qualidade bem, ele não vai, por causa da estreia, da gente ter perdido, tá tudo errado, tem que mudar tudo. Eu acho que não é assim, né? Eu acho que tem que ter confiança naquele trabalho que vem sendo feito. Tá bom. Mas vendo também a situação do jogo, o terceiro gol saiu de um erro praticamente, um pênalti. Foi o primeiro. Quer dizer, sobrou o quê? O pênalti por 15 foi o segundo, né? Foi o segundo? 2-1. Aí o terceiro saiu porque a Inter estava toda à frente. Estava na frente. Em busca de diminuir o placar, de empatar o jogo. Aí abriu um clarão e o 15 se aproveitou disso. Mas eu achei interessante o que o França disse aí para o Denis Suídetos. A Inter entrou com sono em campo. Essa é a realidade. A gente conversava, teria que ter tido um pouco mais de pegada. A gente conversava hoje lá. E do grupo todo, né? Eu e o França, que a gente vai junto treinar, a gente é vizinho, vai junto, volta junto, o PC. E a gente conversou lá com o pessoal também. Uma coisa que a gente falou é que o nosso time tem que disputar mais, brigar mais dentro de campo, em toda a bola, em toda a dividida, ir firme para ganhar. Exatamente. Ou você ganha ou você ganha. Tanto que o único cartão amarelo só você ganhou, né? Foi depois do pênalti que ele não deu. Que deu, eu já estava nervoso pelo pênalti que ele tinha dado, e numa jogada ali eu tentei matar a jogada num contra-ataque, porque eles conseguiram sair com a bola depois que ele não deu o pênalti. Nosso time todo parou, eles lançaram do meu lado ali, e eu tentei parar a jogada e tomei um amarelo. Aliás, eu achei que o próprio zagueiro do 15 parou, achando que o árbitro fosse dar pênalti. Pênalti, né? Ele para na jogada. Tá. Eu vou dizer uma coisa para você, Beto, para quem nos acompanha, pode ter certeza, nessa Série A2 não vai ter nenhum time assim que vai superar nessa, porque todos os clubes estão passando o chapéu. Está todo mundo sem dinheiro. E para você contratar um craque, você tem que investir. E ninguém vai investir. Então por que eu ainda creio que a Inter possa fazer uma boa campanha? Porque está todo mundo no mesmo nível, está todo mundo nivelado. Pode esperar. O Sertãozinho, acabamos de comentar aqui, investiu, foi em Diadema e perdeu o jogo. Eu não comento primeira rodada, mas eu citei antes de começar a rodada 2 times que eu acho que vão dar muito trabalho. A Santista e o Taubaté. Pelo investimento. O Taubaté... Você viu o time do Taubaté? Mas é cavalo, Mancha, cavalo paraguaio. Cavalo paraguaio. Todo ano é assim. Não, chega. E na reta final... Concordo. Historicamente falando, o Taubaté é assim. Mas eu não sei, esse ano o Taubaté vai dar trabalho. O Santo André, que eu achava que por ser de Santo André, né, uma cidade grande e tal, grande São Paulo, perdeu a estreia ontem já também. De tudo isso, doutor, acho que o que vale ressaltar... O Nata disse, no mínimo, 3 situações de erros que o elenco identificou e eles conversaram hoje. O França acabou de falar que o time entrou com sono. O Nata acabou de reforçar que tem que entrar na dividida para ganhar ou ganhar. Isso é interessante, você reconhecer o erro.
Porque você só pode melhorar a partir do momento que você reconhece o erro. O que me incomoda, às vezes, é o time ir mal ou perder o jogo e aquele discurso de sempre, né? O time foi bem, arriscou, melhorou e tal. E aí não melhora porque não reconhece o erro. Então, acho que de tudo isso que foi falado, o que eu achei interessante foram os erros que o Nata destacou, o próprio Nata, o Jean Pablo também falou um pouquinho sobre isso. Então, acho que isso é importante. Se eles colocaram no liquidificador hoje os problemas e bater em cima disso, a Inter pode melhorar. Eu acho legal também os próprios jogadores, né, discutirem, debaterem isso, né? É um grupo experiente, né, Nata? E a gente sabe que a maior cobrança é entre nós. A gente sabe que é a nossa profissão, a nossa carreira lá dentro. E a gente sabe que futebol sempre vai haver cobrança. Mas a gente não pode deixar a cobrança que vem de fora nos abater. E também, quando vem os elogios, também nos empolgar. A gente tem que ter essa maturidade para viver cada momento. A dificuldade, saber que não está tudo errado, manter a cabeça no lugar para ir para o próximo jogo. E quando vencer 1, 2 jogos, também não achar que está bom demais, que vai ganhar sempre. Não, tem que saber que todo jogo vai ser difícil. O Valim pode fazer, se ele quiser, né? Ele pode fazer 2 alterações para quarta-feira lá em São Bernardo. O Malcom, recém-contratado, deve ficar ao menos à disposição dele, e o Clebinho, centroavante, também. Uma opção para o ataque. O Clebinho, recentemente contratado. Muito bem, muito bem. Então tá, estamos chegando quase no finalzinho do nosso programa. Vamos para a última rodada de perguntas. Você está meio quieto em relação ao Nata hoje. Você não está perguntando muito hoje. Não, eu acho que listou o Nata umas 7 vezes nos últimos dias. Acabou. Acabou o estoque. Eu ouvi, então não tem mais o que perguntar. Pergunta de novo. TV. É pro YouTube, pro Twitter, é pra todo lado. O Nata é parceiro pra caramba. Bom, eu queria saber 2 coisas. Primeira delas, Nata, você citou que vocês conversaram muito hoje. Mas como é que foi o clima no vestiário pós-derrota? Um clima de derrota dentro de casa na estreia nunca é um clima bom. Tipo assim, a gente fechou, né, depois do jogo, fizemos a nossa oração normal, como faz antes, faz depois, na vitória ou na derrota. E a gente, conversa com o outro individual e espera sempre o retorno para conversar com o grupo, para o treinador vir conversar com o grupo, e a gente conversou bastante hoje lá. Cara, o momento é um momento de tristeza, um momento de saber que a gente teve alguns erros que culminaram para a nossa derrota, que não foi assim. Porque as jogadas que o 15 criou, ele não finalizou, ele não terminou ela em gol. Você vê que as jogadas que culminaram em gol foi erros nossos. Né? E eu me coloco nesse lugar porque no pênalti foi eu que fiz o pênalti. Então, eu não estou falando aqui dos meus amigos, eu estou me colocando junto. É um grupo. Quando a gente vence todo mundo. Quando perde todo mundo. E a gente se cobrou muito. Né? Individualmente, a gente se cobra, cada um se cobra e também a gente se cobrou. Então, o clima não era um clima legal, mas é o que a gente falou, estamos juntos, estamos fechados, não vamos deixar isso abater a gente já tem logo um jogo aí quarta-feira, então cabeça boa, descansar para o próximo jogo. É isso que a gente conversou lá depois. O César, e a Inter vai na própria quarta-feira mesmo ou vai na terça? Viaja na terça, né? A viagem um dia antes. Que hora é o jogo, César? 7h30 da noite. 7h30, quarta-feira. Horáriozinho. É que não é ruim não, né, Edmar? Eu gosto, pelo menos dá para vir, se fosse 8h30, é mais 1 hora na pista, né? Para você chegar de madrugada, mas 7h30 é um horário muito bom. Aliás, se eu não me engano, os jogos de quarta, a principal emissora aí não vai transmitir por conta do recuo do horário, né? Em 2019, os jogos do Campeonato Paulista já começam às 9h30 e não às 9h45. Então, até readequar o horário aí, vai ficar sem jogo na quarta-feira. Deixa eu perguntar para o Nata, seu pai tem um bar... É o Bar do Cigano, é isso? Não, meu pai, ele tocou o Bar do Cigano por mais de 10 anos. Aí ele vendeu o Bar do Cigano. Meu pai hoje está com um bar lá na Vila, no Morro Branco. Bom, mas... Bar na Avenida. De um bar para o outro, acho que só muda o perfil dos clientes, que é quase o mesmo, né? É que meu pai ele não consegue ficar sem. Ele vendeu para relaxar, né? Que ele aonde é o bar do seu pai agora? Lá no Jardim Morro Branco. Morro Branco. E ele quis pegar outro. Então, foi algo que contrariou a família, né? Que era o momento de dar uma descansada, de cuidar da saúde. Como é que foi Mas ficar sem trabalhar também, eu acho, para quem trabalhou a vida inteira, é algo ruim para a saúde, não é bom. Então, a gente entendeu, né? Como é que foi o dia hoje lá? Algum corneteiro foi lá para falar do Nata no bar? Dar alguma garrafada lá? E como é que é o seu pai? Ele filtra tudo, no final do dia passa o histórico de quem foi lá ou vai chegando e ele vai te ligando?
Chegando, vai apanhando. Sempre tem, caramba. Sempre tem alguma coisa, Ele né? expulsou o Guido Bardo. Tem um cara que nem foi no jogo, ele vai lá e fala mal, meu. Eu que sou de Limeira, eu tenho que... E o seu pai já liga pra você, já fala? Não, quando eu passo lá, né? Às vezes eu dou uma passada, porque eu sempre passo na vila para ir na casa da minha sogra, que não vive um bom momento. Mas eu passo no meu pai também, de vez em... Não quase todo dia, mas quase todo dia na semana eu dou uma passada lá. E hoje ele me falou na hora do almoço lá. O cara veio aí, falou que com 30 do primeiro tempo ele foi embora. Eu falei, o cara não foi no estádio, pai. Tem cara que vai lá só pra... Ô, Nata. É complicado. Você é de Limeira, você tem que saber conviver com isso aí. Tá certo. Ô, Nata, já deu pra fazer o pezinho de meia no futebol? A gente, né... Pelo que eu rodei... As cabecinhas de gado lá em Goiás. Não. Mas aqui em Limeira, né, a gente fez um society, eu e meu pai, meio a meio. É algo que já gira algo pra gente, né? E a gente investiu dinheiro em coisas que a gente sabe que dão um retorno, né? Porque o futebol a gente sabe que é uma profissão rápida e que dinheiro não leva desaforo. Se você gastar, depois não dá tempo mais. E o jogador, geralmente, ele não estuda. Eu terminei o 2º grau, mas... não me formei em nada. Então, eu sabia que eu dependia dos anos como jogador para fazer o pé de meia, investir em algo que, depois que eu parasse, me daria um retorno para mim me manter junto com a minha família. E você sabe que essa informação do bar do Nata, quem já havia me esclarecido é o Paulinho do tênis ou o Paulão do Nova Itália lá. Acho que o seu pai quis mudar de lá por causa do Paulão lá. Aguentava mais, né? Não, mas era muito bom lá, que o bar lá, no Bar do Cigano, era um bar que é um dos mais tradicionais de Limeira. Era um bar com um movimento muito, muito grande. Então, meu pai já estava cansado, já estava difícil de tocar, entendeu? Ele e o meu irmão que ficava lá. Então, ele saiu mais por isso. Hoje, o bar na Vila é bem mais calmo, que dá para ele tocar sozinho. Então, é isso também para ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais tranquila, né? Porque na idade dele, ele já não precisa mais de trabalhar. Meu pai tem uma condição de ele se manter. Você está com quantos anos? Eu estou com 33. 33. Nascido aqui mesmo em Limeira? Nascido em Limeira. Beleza, vamos então ao resultado da nossa enquete. Deu São Paulo, 108 votos que o São Paulo ganha o primeiro clássico. Para o Santos, 86 e para o empate, 55. Total de 249 participações. A gente agradece a todos que ligaram aí. Vamos então ao sorteio dos 6. Ô, doutor, o Guina só esclareceu que lá o jogo do São Paulo com o Guarani é torcida do São Paulo porque fez a melhor campanha. E que o Guarani com a Ponte Preta tem uma restrição também na federação por conta de violência. Bom, e que na final do Pacaembu, sexta, se for Corinthians e São Paulo, prevalece a melhor campanha. Aí precisa ver quem é que tem a melhor campanha. Divide a renda, como foi o amistoso Corinthians e Santos, também torcida única, né? Aí depois dividiu a renda. Bom, Edmar, hoje você que vai ler. Vamos lá. Eu vou te ajudar. Vamos ver a letrinha aqui, ó. Maria Valdirene de Souza, Santa Eulália. Santa Eulália. Ganhou um par de ingressos. Vamos lá. Outro par de ingressos. Márcio Castro, Vila Castelar. Vila Castelar. Vamos ver aqui. Esse aqui... Vai lá. Vamos lá. Silvana Aparecida Barbosa, do São Roque. Olha lá. Silvana ganhou par de ingressos também lá do Shopping Nações. Para ver cinema. Para ver o cinema. Para ver o meu filme predileto, Aquaman, né? Aquaman. foi. Vamos lá. Jorge Lolan, você também, Jorge, Santista, Campo Belo. Tá bom. Vai mais um aqui. Vamos lá. Alexandre Ricardo Colombari, Jardim Esmeralda. Muito bem. E o último par de ingressos. O último. Esse vai para... Lucas Emanuel Luiz, do Jardim Grêmio. Jardim Grêmio. Então tá bom, todos podem passar a partir de quarta-feira na Gazeta de Limeira retirando os seus ingressos. Então vamos para os destaques finais, César, por favor. O técnico do Sport Recife estava no banco de reservas ontem num jogo lá em Pernambuco e teve o seu celular roubado. Né? Sumiu. Milton Cruz. E pelo GPS e tal, ele rastreou. Sabe com quem estava o celular dele? Não imagino. Com o Gandula, que foi preso. Olha. Ladrão, sem vergonha. Destaque final. Boa semana para todos. Grande abraço ao meu amigo Valtinho Tagliaferro, que faz aniversário amanhã. Boa noite. Valeu, César. Valeu. Denis. Doutor, pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20, nesse momento o Brasil está ganhando da Venezuela por 1-0. Opa. É um resultado até que legal, porque a Venezuela no Sub-20 não está fraca não, viu? Tinha ganho da Colômbia de 1-0 na estreia e o Brasil tinha ficado no 0-0. O Brasil está ganhando de 1-0. Tá bom. Mais uma vez, um beijão para dona Dalva lá de todos nós. Abraço. Beleza, obrigado. Bom, ídolos importantes renovando seus contratos, né? O Dudu renovou com o Palmeiras até 2023 e hoje, a vez de Cássio Goleiro e Fagner, para alegria do César, o Fagner renovou com o Corinthians também até 2023. Eu achei legal de renovar. Você gosta dele, né?
Perto do Danilo Não, é Avelar. impressionante o gol do Palmeiras Dos contra que o Red tem, Bull. Ô, César, mais ou menos. E o bracinho de jacaré do Júlio César? Renovou. No gol de cabeça do Borja. Mas como é ruim esse goleiro que era do Corinthians, o Júlio César, que está no Red Bull. Tá bom demais. Nata, muito obrigado pela sua presença aqui, a sua simpatia, o seu amor pela Internacional também, né? E a gente torce para que a sua carreira tenha uma continuidade legal, uma continuidade boa e que a Inter se digamos assim, dê a volta por cima o mais rápido possível. Boa sorte. Agradeço o convite e agradeço a todos aí. E agradeço a toda a Limeira e toda a torcida da Internacional pelo apoio que eles nos deu, e a gente pede que eles continuem nos apoiando, sabendo que a gente vai dar o nosso melhor lá dentro. Legal, boa sorte. Vamos lá. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais uma Segunda Esportiva. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até breve.